Estamos ao vivo? Ai meu Deus. Deixa eu conectar aqui também para conseguir ver vocês. É oficial, vamos esperar algumas pessoas entrarem. Oi Elisângela, gente, estou acompanhando vocês aqui e vendo os comentários de vocês aqui no tablet, então a gente vai se comunicando. Boa tarde, chefa, seja bem-vinda a essa live. Oi Bianca. Vou colocar aí, sobe um pouquinho o telefone. Gente, tá dando pra me ouvir bem? Vamos falando aí que eu sou meio inexperiente com esse negócio de live, então vão com calma comigo, por favor. E a chapa tá elogiando o visual, que bom que você gostou. Arrumei aqui o cantinho mais legal do ateliê, que é onde tem essas fitinhas que tá aqui desde o aniversário da minha irmã. E esse pra mim é o lugar mais legal do ateliê. Gente, sejam bem-vindos aí, vão comentando aqui pra eu ver vocês. Que aqui é um pouquinho diferente do Instagram. O Instagram mostra quando você entrou, aqui eu não tô conseguindo ver. Oi Vânia, tudo bom? Boa tarde. Gente, tem como... Boa tarde, Vilma. Gente, então, vamos começando aqui. Hoje a gente vai fazer uma aula super bacana, que a gente vai usar um dos produtos que eu acho que é o que eu menos uso em aula, mas que eu queria trazer uma coisinha que fosse uma novidade, que pode adicionar uma graça para os seus bolos, um efeito diferente para os seus bolos. Eu acho que esse período de quarentena está me fazendo revisitar muitas técnicas que eram muito antigas, que eu já tinha aqui no ateliê, porém usava pouco. E essa técnica dos pirulitos de cristal, eles vieram como tendência há algum tempo atrás, muito forte essa tendência, e a gente acabou levando só como tendência. Porém, eles são práticos de fazer e eles dão um visual muito bacana. E aqui no ateliê a gente veio se reinventando durante esse período de quarentena. E um dos primeiros pedidos que a gente teve aqui nesse período de quarentena foi um bolo com os pirulitos de cristal, que é justamente esse bolo que estava na divulgação dessa aula de hoje. E eu achei muito legal porque era uma técnica que a gente tinha aqui guardada na carteira há muito tempo, só que a gente usava pouco e eu tenho visto muitas possibilidades para a gente usar esses pirulitos em decorações. Hoje a gente vai aplicar eles também em um bolo, que vai ser completamente diferente, bem bacana, então acompanhe até o final. E eu vou te ensinar a fazer a receita e vou te ensinar o ponto da cauda correto para essa receita. Deixa eu ver vocês aqui, a interação de vocês. Luísa, Tereza, boa tarde. E você na Expo aqui que Rio. Gente, saudade de uma feira, né? Oxe, que saudade. Então vamos lá. Para nossa receita, a gente vai precisar vamos precisar de glucose. Glucose você pode encontrar ela assim 250 gramas ou nessa embalagem de 1 kg. Eu já compro de 1 kg aqui para ateliê que a gente usa bastante. Glucose a gente usa para fazer esse pirulito e todos os brigadeiros e recheios do nosso ateliê eles usam glucose. Porque glucose ele além de ser um espessante, ele é um anticristalizante. Então o leite condensado ou a maioria dos recheios que a gente faz aqui, eles usam leite condensado. E o leite condensado ele tem muito açúcar na composição. Então esse produto aqui é o que faz o brigadeiro e o leite condensado e o recheio durarem um pouquinho mais.
E vamos precisar de açúcar, açúcar comum, açúcar branco e água. Então, esses são os nossos insumos, o que a gente vai precisar de material comestível. Além disso, para fazer esses nossos pirulitos, a gente vai precisar de uma forma especial para pirulitos de cristal, que elas são essas formas de silicone. Então, se você não tiver essa forma de silicone, você pode usar uma forma também daquela de acetato. Só que na recomendação daquela forma de acetato, você precisa ver que ela aguente altas temperaturas. Porque pode ser que você use uma forma de acetato que ela não aguenta alta temperatura. Quando você jogar a calda que está muito quente, ela vai provavelmente deformar. Então, tem que ter esse cuidado. Hoje é muito mais prático e fácil de você achar uma forma dessa a um preço acessível. No Wish, se você puder esperar uns 3 meses aí para chegar, o Wish tem. E algumas lojas, eu sou do Rio de Janeiro, e algumas lojas aqui no Rio de Janeiro você encontra um preço acessível, como na Sonho da Festa. Eu sou de Bangu, aqui na Sonho da Festa de Bangu tem essa forma. E essa aqui eu comprei na loja do Léo, que fica em Realengo. Então você consegue encontrar facilmente. Quando você for procurar, você vai procurar como forma de pirulito de cristal. Eu acho que é a forma mais fácil de você encontrar essa forma. Então, além da forma, vamos usar palito. Eu uso esses palitos de madeira mesmo, que eu acho que é o ideal. Não dá para usar aqueles palitos de plástico aqui, porque a gente está lidando com alta temperatura. E eu sempre tenho uma forma, não precisa ser essa específica de pizza. Por quê? O que acontece? Eu vou colocar a calda e eu não posso movimentar essa forma. Porque no processo de secagem, se eu levantar a forma ou mexer, o pirulito vai ficar com a calda machucada. Ele vai provocar umas ranhuras dentro do pirulito. E ele não vai ficar lisinho. Assim, ó. Tá vendo? Ele fica lisinho assim porque ele descansou no local certinho. Tem mais gente chegando aqui. Márcia, Elisângela, Fabiana, Flávia Aroca, Valdilene, Doce Coqueria. Sejam muito bem-vindas à nossa live. Então vamos lá. Para a gente começar a receita, vamos precisar de uma panela e tenha sempre perto aqui um fogão. Panela, a gente vai colocar todos os ingredientes agora dentro da panela. Então vamos usar o açúcar. Quando a gente publicar esse vídeo, eu vou colocar a quantidade para vocês saberem certinho. Ou ainda esse dia a gente publica aqui no feed da Arcolo. São 200 gramas de açúcar refinado. A gente vai usar 200 para 200. 200 de açúcar para 200 de glucose. Então aqui eu já separei a quantidade. Uma dica legal para quando você for usar a glucose, ela é muito viscosa. Então ela gruda, porque ela é um extrato também de açúcar. Então, a gente vai usar uma colher úmida. Então é só molhar um pouquinho uma colher. E se ela estiver em temperatura ambiente, é bem mais fácil também de trabalhar com ela. Ó, você vê que ela é bem puxenta. Ó, vamos tirar aqui. Aqui eu já medi os 200 gramas. Esse potinho aqui vem com 250. Mas eu acabei medindo aqui dentro dele mesmo. Ó, tira toda a glucose. O importante é os ingredientes estarem corretos, com a pesagem correta. E foi. E a gente vai usar 70 gramas de água. 70 gramas ou 70 ml de água. Põe todo mundo aqui junto. E agora...
Ai, gente, a chefa tá comentando aqui que eu sou o professor mais estiloso da cola. É verdade esse bilhete. Então, a gente vai precisar também, além da panela, a gente vai precisar de uma tampa. Porque o que que acontece? A gente vai dar uma mexidinha aqui para juntar todos os ingredientes quando levar para o fogo. E vai acontecer de que alguns grãos de açúcar vão ficar na lateral. Mas não precisa se preocupar com esses grãos, porque eles vão estar numa temperatura diferente do cozimento aqui da calda. Então a gente vai usar uma tampa para abafar. Então o vapor da água vai fazer esses grãos de açúcar na lateral derreterem e aí eles vão juntar de novo com a calda. Então tem uma tampa aqui pertinho. E um pão duro que possa ir para o fogo, para alta temperatura. Então a gente vai levar isso aqui para o fogão. Karen, pega aqui pra mim aquele corante que tá ali em cima. E a gente já deixa aqui perto também, que a gente não vai adicionar agora, mas a gente vai usar um corante em gel. Que esse aqui eu tô usando o rosé da linha Retrô da Arcola. Então, todos os ingredientes que a gente está usando aqui são da Arcola. E essa linha Retrô é uma das linhas que eu sou mais apaixonado. Foi lançado junto com a linha Baby, que também é uma das minhas favoritas, mas hoje a gente estava pensando em fazer algo com esse rosinha antigo, então esse é o corante para quando você fala de rosa antigo. É a linha Retrô Liquid Gel Arcola Retrô Rosé. E a gente vai deixar aqui perto. Coloca lá para mim. Então, só revisando a receita, 200 gramas de açúcar refinado, 200 gramas de glucose e 70 gramas de água. E o corante vai no seu gosto. O legal desses pirulitos é eles terem essa transparência. Então, se você colocar muito corante, ele não vai ser tão translúcido assim. Então, o ideal é sempre fazer em cores mais claras, em tons mais pastéis. Mas nada impede de você fazer a cor que você quiser. Então, vamos para o fogão? A câmera vai andar um pouquinho aqui para vocês verem. A gente vai acompanhar ponto a ponto da calda. Abaixa um pouquinho. Então, aqui no fogão, vou ligar o fogão aqui agora. Esse fogão é um pouco barulhento. Vamos abaixar um pouquinho mais? Tá te falando que chegou atrasada. Não chegou atrasada não, a gente tá bem no comecinho. Então aqui a gente vai acompanhar ponto a ponto da calda. Então, aqui ó, você vê que ela tá num fogo médio. Você vê que ele vem derretendo muito facilmente, porque o açúcar e a glucose, quando eles vão para o fogo, eles começam a derreter bem facinho. E, ó, vamos só mexendo, só para ajudar ele a derreter. Então, posso repetir? Posso repetir agora os ingredientes. Beijo, Lícia, que saudade de você! São 200 gramas de açúcar refinado, e 200 gramas de glucose, tá? Glucose de milho, essa daqui, e 70 gramas de água. E, ó, você vê aqui, ó, que ele já tá bem translúcido. Ó, Flávia, obrigado, já anotou aqui pra gente. Gente, obrigado vocês aí que estão ajudando aí do outro lado. Então, agora o que a gente vai fazer? Vamos colocar a tampa da panela. Deixa um pouquinho tampado para abafar essa calda. Outra coisa que é muito importante a gente ter aqui agora é um garfo. E mais tarde eu vou contar para vocês por que a gente vai precisar desse garfo. Mas já tem aqui em mãos.
Tá aumentando só um pouquinho aqui a temperatura do meu forno. Meu forno não, do meu fogão. Ó, você vai ver aqui que ele vai começar a borbulhar nas laterais. E lembra que eu falei do açúcar que ia se condensar aqui na lateral da panela? É nesse momento que esse açúcar fica preso. Então, é nesse momento que a gente coloca a tampa. Que ele vai começar a borbulhar dentro da panela. E a gente vai sempre acompanhando aqui ponto a ponto para a gente não perder nenhuma parte dos processos. Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Mas quem tá aqui? Tati Ramos, Silvana. Esses pirulitos derretem com facilidade? Eles têm um prazo de validade, como todo produto de açúcar. Então, os meus eu fiz ontem e eu estava testando aqui para vocês realmente qual a durabilidade máxima deles. Eles duram no máximo 24 horas. Então, o que eu recomendo fazer? Quando você for produzir eles para vender ou para decorar um bolo, fazer ele no mínimo 12 horas antes da entrega no máximo 12 horas antes da entrega do bolo, para você ter certeza que ele não vai derreter. Então vamos lá na panela de novo. Ó, você vê que ele facilmente começa a levantar essas bolhas. E a gente vai analisando aqui os pontos que quando você pega essa calda na espátula e ela escorre em fio contínuo, ela está em ponto de fio. Esse é aquele ponto que a gente usa para fazer pasta americana, por exemplo. A gente vai subir mais um ponto, que é o ponto de bala, que é o ponto que a gente usa para fazer recheios como uma cocada. E esse ponto de bala é o que a gente procura aqui. Então, a gente vai ver que essas bolhas que estão na panela, não sei se dá para vocês verem bem de perto aí. Essas bolhas, elas vão ficar mais pesadas, elas vão ficar maiores e mais pesadas. Então, vou deixar um pouquinho mais aqui com a tampa. Enquanto isso, eu vou respondendo vocês aqui. Receita completamente diferente da minha. Essa receita ela é muito fácil de fazer e o resultado dela também é muito bacana, porque você vai conseguir fazer esse pirulito, ele vai ter uma durabilidade bem grande e não é nada complicado de fazer. Eu acho que é por isso que eu uso essa receita, porque eu prefiro receitas mais simples. O tempo, eu já falei aqui, ele dura no máximo 24 horas e se você for fazer para uma festa, que você faça próximo à entrega. O legal desses pirulitos é que eles secam muito rápido e depois desse período de secagem, eles tranquilo, eles não vão derreter com facilidade. Então vamos aqui na panela de novo. Ó, você vê que as bolhas já começam a ficar mais pesadas e esse fio que escorre do meu pão duro aqui, da minha espátula, ele já começa ele começa a cair mais devagar. E a gente ainda vai deixar mais um pouquinho. Porque aqui, essa calda, ela escorre quase um ponto de fita. Uma fita mais grossa, não só esse fio. Então aqui, quando a gente já começa a ver que as bolhas começam a ficar um pouquinho mais pesadas, a gente vai colocar o corante. Lembrando de colocar pouco corante, porque senão ele vai ficar muito escuro. Principalmente esses corantes da linha Retrô, eles são bem fortes. E aqui você vem mexendo delicadamente só para a cor expandir.
Ó, e as bolhas vão ficando bem mais pesadas. E olha aqui, ó, o ponto que eu falei. Quando você pega... Saiu ali, cara. Quando você olha aqui, ó, como que eles correm mais grosso. Ele já tá no ponto ideal pra gente colocar na forma. Você vê que também aqui as próprias bolhas fazem o corante andar dentro da calda. Então isso é um ponto legal também. Então aqui, ó, tá pronto. Vou desligar aqui o fogo, que sempre faz barulho. E agora a gente volta pra cá. Vamos ver aqui perguntas de vocês. Quantos pirulitos rendem? Essa receita, ela rende uns 12 pirulitos fácil. Eu tenho uma forma só e que ela tem 8 cavidades. Então ela rende esses 8, mas se você quiser até fazer metade, só para uma decoração, um topo de um bolo, você pode fazer metade dessa receita que ela rende ali uns 5, 6 pirulitos. Então, o que a gente vai fazer? Quando você termina a receita, olha aqui como é que fica a nossa calda. Ela fica cheia de bolinhas. Tá dando pra ver? Bem? Então, o que a gente faz agora? A gente pega aquele garfo que separamos e vamos começar a passar aqui, ó, por dentro da calda. E a gente vai ver que essas bolhas vão ficando menores. Porque o que acontece? Se você colocar essa calda direto na forma para secar, o seu pirulito vai ficar cheio de bolinha. Então até mesmo quando a gente quer fazer um detalhe de açúcar para um bolo de fundo do mar, a gente pode deixar essas bolhas e colocar ele em cima de um tapete de silicone, que ele vai ficar bem interessante, vai dar aquele aspecto de bolhas do fundo do mar. Olha, a gente vem mexendo. Esse trabalho aqui é um trabalho essencial e que você precisa dar o devido tempo para ele, dar a devida importância para ele. Tanto que essa daqui foi uma dica que eu peguei com uma grande amiga minha, que ela fazia esses pirulitos na época que era sensação esses pirulitos. Ela era uma das professoras que mais ensinou esses pirulitos. E você tira todas essas bolinhas, quer dizer, diminui bastante essas bolinhas passando o garfo. Caio, que tipo de forma que você está usando? Vou usar uma forma de silicone, que eu acho que é a mais recomendada para esse tipo de pirulito. Então aqui nós vamos colocar nossa forma. Mostra. O quê? Dá pra ver? Ó, tá vendo que a calda ficou sem bolinha agora. E aqui vamos colocar os palitinhos. Uma coisa que eu sempre faço aqui no ateliê, toda vez que eu vou usar esses palitinhos de bambu, eu tiro a ponta deles, porque segurança, né? Então, se uma criança for comer, e eu gosto de sempre colocar essa pontinha para cima, não gosto de deixar ela aparente. Então eu quebro a ponta e coloco essa parte para dentro do doce. Aqui na hora de você posicionar, você travou o negócio aí? Tá, tu consegue abaixar aqui pra ver? Você travou o negócio. Então, aqui, na hora de você posicionar o seu palito, você vai colocar ele bem pra cima. Porque aqui a gente está usando uma calda de açúcar, né? E a gente está contando que ela vai cristalizar.
Só que se você colocar o palito muito abaixo, não vai dar a segurança que a gente quer para essa esfera de açúcar. Então, do meio para cima é o ideal para colocar o palito. Pode ser que fique muito aparente, mas eu acho que é a maior segurança que você tem aqui agora. Então agora a gente vai começar a colocar a calda. Ó, você vê que a calda ela já está mais espessa. Sempre lembrando de colocar em cima do palito, tá? Porque já aconteceu de eu fazer esse pirulito e esquecer de colocar a calda em cima do palito. E a calda depois você não tem como, igual no chocolate, que você dá aquela viradinha no palito para sujar o palito de chocolate, aqui você não tem como fazer isso. Então, quando você for jogar a calda, joga ela aqui sempre em cima do palito, já para criar esse elo do pirulito, da calda de açúcar com o palito. Essa minha forminha aqui, ela é bem generosa, então ela vai bastante calda. E acaba que aqui, não sei se vai dar para vocês verem, mas ela tem um limite do palito. E o ideal é cobrir o palito todo. Então a gente vai gastar bastante calda para usar essa forma. Então por isso que eu falo que elas não rendem, o pirulito não rende tanto, porque a forma pede muita calda. Mas se você quiser usar uma forminha mais rasa, também tá ok. Ó, aqui na lateral, ele vai sempre escorrendo muito. Tira esse excesso. Sempre importante fazer isso. Olha, aqui eu vou colocar mesmo sem o palito. E a gente cria outros tipos de decoração. O legal dessa calda é que também dá para fazer outras coisas além do pirulito. Foi. Sobe para mim? Então, para essa calda você pode fazer, eu já fiz gelo, então eu peguei toda essa calda e coloquei em cima de um tapete de silicone. Eu ainda prefiro usar com essa calda uma folha de teflon. Hoje a gente encontra com maior facilidade na maioria das lojas. Então uma folha de teflon ou um tapete de silicone, você joga essa calda em cima, bate o tabuleiro para ela ficar bem lisinha. E dali depois você quebra com um martelinho e você tem vários pedaços como se fossem gelo para fazer um bolo de frozen. E o legal é que como é açúcar, você pode usar esses cacos de vidro, esses cacos de açúcar em chantilly. Então para quem faz bolo de chantilly, isso é muito legal que você acaba tendo uma decoração comestível para um bolo de chantilly. E você também pode fazer, como eu citei, para fazer aquelas borbulhas e esculturas de fundo do mar, você pode pegar a calda mesmo sem passar ali o garfo para tirar as bolhas e jogar ela em cima de um tapete que você cria também essas esculturas de fundo do mar. Dá uma olhada vocês aqui. Qual a temperatura para retirar a calda do fogo? Eu aqui não uso termômetro, eu vou olhando o ponto. Então quando ela está com bolhas pesadas, e você pode tirar um outro ponto também que eu não expliquei aqui. Você ter um copo de água gelado, você coloca um pouco da calda dentro dessa água gelada e você vai ver que ela vai formar uma bolinha. Quando ela está uma bolinha solta dentro dessa água gelada, ela está pronta. Quanto custa essa forma? Então, essa forma varia de onde você vai comprar. Eu paguei menos de R$30 nessa forma. Então, não foi tão caro. Mas eu já vi em outras lojas um pouco mais caro, sim. Gratidão por passar essas receitas. Gente, obrigado por estar aqui, sério. Pode usar forma de acetato? Pode, mas você tem que
ter confiança na forma de acetato que você está usando. Se é uma forma que aguenta a alta temperatura, você pode usar. Eu até fiz com uma que eu tenho aqui no ateliê, só que eu fiquei com medo de deixar muito tempo nela e o pirulito grudar. E eu tirei um pouco antes, ela era muito grande e ela derreteu depois. Então, não aconselho, mas é uma possibilidade. Então, vamos lá. Gente, Paula Jorge tá aqui. Beijo, Paula. Saudade de você. Então, a gente vai deixar ele aqui de lado. Tá bem quente ainda, mas você vê que aqui, ó, no toque, ele já tá estabilizando a temperatura. Então, ele vai ficar aqui. Lembra que eu falei de você ter um suporte? É justamente por isso. Às vezes você fez aqui na mesa, mas está precisando usar a mesa. Então você tem como transportar ele sem danificar essa peça de açúcar. Eu acho que talvez até o final da live esse daqui já esteja seco. Caso não esteja, eu vou tirar uma foto deles e vou postar lá no meu Instagram para vocês verem o resultado. E para quem aqui ainda não me segue lá no Instagram, o meu Instagram é Atelier Coisas de Caio. Então você pode me procurar ou procura pela hashtag Coisas de Caio. Coisas no plural e Caio com C. Então é só me procurar também lá para você ver o resultado dessa live ou também para acompanhar um pouquinho mais do meu trabalho. Então, o que a gente vai fazer agora? Com esses pirulitos prontos, a gente vai montar um bolo, uma decoração de um bolo. Eu tenho um bolo aqui previamente coberto, que eu usei o corante rosé também para fazer esse efeito de mármore. O legal é que esse tipo de decoração você pode fazer tanto para bolos de creme, tanto para bolos de pasta. Então, um mármore com os pirulitos de cristal. Então, a gente vai decorar esse bolo agora. Então, aqui ó, bolo. Vamos usar aqui um alicate. Toda vez que a gente vai espetar alguma coisa num bolo, a gente sempre usa um alicate. E aqui, para fazer um mimo da empresa, eu fiz um A de chocolate também, pra gente colocar nesse bolo também. Então, vamos aqui, ó. Tá vendo como o alicate dá suporte para você espetar essas peças no bolo? Então, a gente sempre vem aqui, ó. Pega o alicate, pega com o alicate. Pega um pano de prato pra mim. Tem aqui, ó. Aqui. Ó, e a gente vem espetando esses pirulitos no bolo. É aquela técnica que a gente sempre vem revisitar, né? Que é uma técnica bem antiga. E a gente traz uma coisa para a interpretação para os dias de hoje. Eu acho que esse é o maior panorama que a gente está usando aqui no ateliê nesse período de quarentena. Trazer algo novo para esse período. Algo novo nem sempre, né? Algo revisitado, para ter sempre a nossa assinatura. Temos mais alguma pergunta? Deixa eu dar uma olhadinha aqui em vocês. Boa tarde, qual o tempo de secagem do pirulito? O pirulito ele seca bem rápido, eu acho que no máximo em 1 hora ele está pronto. Que aí você pode tirar da forminha que ele está pronto. Gente, Patrícia Gonçalves está aqui. Patrícia, um beijo para você, uma saudade imensa de você. Patrícia foi uma das minhas primeiras professoras e ela também já foi funcionária da Arcola, então é uma honra ter você aqui. Vamos lá, meia receita. Essa receita é muito fácil de fazer e eu acho que todo mundo consegue fazer. Ela é uma receita super democrática. Então, para você que trabalha com bolos, você vai facilmente fazer ela. Ou se você também não trabalha, você também facilmente consegue fazer esse efeito. Tem uma dica também, eu vi uma gringa fazendo isso uma vez.
fazer cavidades de açúcar impalpável para você colocar essa calda, para você usar como forma de pirulito. Então você usa o açúcar impalpável em uma travessa, marca com o fundo de um copo a cavidade, coloca o palito e despeja a calda ali. Vai servir como uma forma também. Eu estou só tirando aqui, que grudou. Tá dando para ver bem o bolo, hein? Tá, e se tiver alguma pergunta, tu me avisa. A Rosa mandou uma pergunta. Qual? Quanto cobrar a unidade? Ah, quanto cobrar a unidade? Ele é muito barato de fazer, né? Porque é só glucose e açúcar. E ele rende aqui uns 8, ainda dá para render uns 10. Você pode cobrar em torno de R$ 3,50 a unidade. O legal também é que você não precisa usar cobertura. Você pode usar só um lacinho aqui e ele está finalizado. Vou colocar mais um aqui na frente. Então aqui a gente também poderia usar mais alguns adereços de chocolate. E lembrando sempre, aqui eu estou usando um bolo de isopor, então eu estou aplicando esses palitos direto. Se fosse um bolo comestível, a gente sempre coloca um plástico filme em volta do palito antes de colocar no bolo, para ter sempre esse cuidado de higiene. Então, uma coisa que sobre preço, eu acabo dando um preço que eu cobraria aqui na capital. Se você é de algum estado mais longe, mais para dentro do Brasil, acaba que você tem que definir o preço pelo local que você está trabalhando. Não somente pelo quanto você acha que um cliente pagaria, mas também pelo valor do produto que você está comprando. Então, eu sempre aconselho a você fazer ficha técnica de todos os produtos que você vende no seu ateliê. Então, é sempre importante você saber o quanto você vai gastar para produzir esse pirulito. Porque aqui eu tenho um outro preço, diferente do seu. Então vamos aqui para o último, ele vai entrar bem aqui. E é muito diferente você fazer as coisas sem olhar que está virado para vocês. Com o tempo a gente, professor, vai acostumando a fazer isso, né? Ó, então tá aqui o nosso bolo com os nossos pirulitos totalmente transparentes, nossos pirulitos imitando cristal. E é uma ideia que é super fácil de fazer e dá um efeito muito bacana nos bolos. Você pode ter uns bolos bem mais simples, um pouco mais práticos na hora de você fazer. E você vai ter sempre um efeito muito bonito, que é aquele efeito que vai trazer um diferencial, que as pessoas vão olhar o teu bolo, o teu produto de uma forma diferente, porque você vende ele de uma forma diferente. É uma das coisas que a gente acredita aqui no ateliê, e eu acho que foi essa essência que traz a gente até hoje aqui. 10 anos de porta aberta, enfrentando uma pandemia e ainda vendendo. É essa diferença que faz a gente vender. E é uma aposta que você pode levar para a tua vida e construir assim uma identidade para o que você vende. Eu acho que vende mais quem tem uma identidade. Vou dar uma olhadinha aqui nos comentários. Tá, já falei sobre preço. Paula Dias está aqui, que lindo! Ai, gente, só comentários lindos. Marlene, boa tarde. Dá pra fazer escultura com essa receita? Então, dá pra fazer. Só que você tem que dar
vários banhos nessa escultura para ela criar resistência. O que eu falo? Quando você for fazer, por exemplo, um vidro, você vai deixar ele um pouquinho mais grossinho. Quando você for fazer aquela peça que eu falei para você usar num bolo de sereia ou um bolo de fundo do mar, com as bolinhas, você tem que deixar ele mais grossinho. Então, sabe essas esculturas todas modernas que parecem que é um vidro escorrido que a gente coloca em cima dos bolos? Com essa mesma cauda dá para você fazer. Só que você vai... Geralmente a gente usa um copo com um tapete de silicone e a gente vai jogando a cauda. Espera a cauda estar um pouquinho mais grossa e aí você joga a primeira vez, ela vai escorrer e depois você joga uma segunda camada por cima. Porque se ela ficar muito fininha, ela vai perder a resistência. Então o ideal é você dar uns 2 banhos de calda para conseguir segurar. Cheguei agora. Liliane, beijo. Esse você colocou corante? Sim, ele tá com corante também. Porque quando você faz uma calda de açúcar, ele já é transparente. Aqui eu usei o corante rosé também, só que numa proporção bem menor. Até mesmo na hora de você colocar o corante, você pode dosar com um palitinho, porque realmente você vai usar pouquíssimo corante para fazer essa receita. Lembrando que essa receita você pode fazer ela do tamanho que eu ensinei aqui, ou você pode reduzir ela pela metade. Também você pode fazer menos quantidade. Ai, amei muito a aula, muito legal a aula. Gente, obrigado por estarem aqui. Eu acredito que é uma dica muito bacana para vocês reproduzirem em casa. E se você reproduzir, por favor, eu quero ver esse bolo, eu quero ver esses pirulitos circulando pela rede. Então, usem a minha hashtag, que é a hashtag Coisas de Caio, que através dela você pode também achar o meu perfil, tanto aqui no Facebook quanto no Instagram. A gente está chegando em 10 mil seguidores no Instagram, então eu queria aproveitar esse momento para pedir para vocês acompanharem lá, que também é onde eu movimento mais, eu trago mais informações no Instagram. Então, a gente fica por aqui. Eu acredito que respondi todas as dúvidas. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, a gente tem um livre acesso lá no inbox do Instagram. Tá bom, gente? Um beijo e eu espero vocês numa próxima aqui.